Boa noite a todos. Mais uma vez, a Panest da TVM realizando uma live para falar a respeito do nosso fundo BCRI e sejam todos muito bem-vindos. Espero que aproveitem bastante, que façam todas as perguntas para esclarecer as dúvidas, né? No final da apresentação, a gente abre para perguntas, podem direcionar aí todos os questionamentos, né? No canto inferior direito ali tem uma aba, uma caixinha de perguntas. Bom, deixa eu compartilhar aqui o relatório do, do fundo. Acredito que está compartilhando, né? Então, na capa logo do principal, né, a gente coloca aqui o mailing list do Decri, então convido todos os cotistas a se inscreverem no mailing list para terem as informações mais atualizadas possível que a gestão produz do fundo, né? Aqui, como de sempre, né, a gente reforça já na contracapa esse momento aqui com os cotistas e a gestão para que se esclareça todas as informações, todas as dúvidas, né, diretamente com a resposta. Então, esse é mais um canal que os cotistas têm à disposição. A gente sempre reforça em toda live é, esse essa oportunidade, né, de esclarecer todas as dúvidas, porque acho que é muito relevante, né, estarmos sempre à disposição, disponíveis dos cotistas. Então, existe o e-mail também, que é gestão.dtvm@banesp.com.br, mais à frente eu vou mostrá-lo também, mas fica o mailing list e a live para que a gente possa manter esse contato com maior tempestividade e mais frequente. Aqui umas informações padrão do fundo, né? O que o fundo pode aplicar, qual o gestor, o administrador, informações a respeito de taxa de administração, o benchmark, né? A quantidade de cotas emitidas, a quantidade de ofertas, e logo em seguida a gente tem aqui um mini DRE que traz algumas informações bastante interessantes, né? Em primeira linha ali com o resultado, né, dos CRIs que a carteira produz, né, em função disso, resultados com fundos de investimento que têm imobiliários estão alocados, né, dos fundos de liquidez também, que caixa, né, ele produz rendimentos, despesas do fundo, então é bastante interessante observar essas contas, né, essas linhas, e a gente fica aqui à disposição para esclarecer qualquer uma delas, né? A gente já percebe aí uma evolução de dezembro para janeiro, aí em função do maior número de dias úteis em janeiro, tá? Na sequência aqui a gente fala um pouco sobre a distribuição de rendimentos, né? O Becri distribuiu em janeiro 0,79 centavos por cota. Isso aí correspondeu a um dividend yield de mercado de 1,05, né, contra, né, um IGPM aí no período de menos 0,07, e no ano que apresenta aí nos 12 meses, né, apresenta aí uma valorização negativa, uma desvalorização, na verdade, de 3,32, né, uma deflação. Aqui um histórico também do patrimônio líquido do fundo, o valor de cota patrimonial, são informações que são muito interessantes de serem exploradas aí pelos cotistas. A gente chama a atenção aqui pelo esse excedente aqui na última coluna, né? O fundo aí produz nos últimos 12 meses um excedente de 15,36%. Então, se a gente simulasse aqui um resgate contra uma aplicação, né, que paga imposto de renda, a gente teria nos últimos 12 meses 118,38% de rentabilidade. Nos últimos meses também a gente teve uma performance bastante interessante nesse indicador, né? O dividend yield de mercado também está acima do 1%, né? A gente vê assim, com bastante otimismo para frente essa carteira do Becri, que tem demonstrado aí distribuição de rendimentos consistentes. Vai? Nós estamos outubro 75, novembro 0,75, dezembro também 0,78, janeiro 0,79, um dividend yield acima da casa de 1%. Então a gente entende que é um fundo que está agregando aí valor, né, para os seus cotistas, principalmente nesses últimos meses.
Aqui a gente fala um pouco sobre a distribuição de rendimentos, né? Como a gente funciona, né? Como é que é feita essa distribuição. Isso aqui é um texto padrão, fixo, que a gente coloca, então, nos outros relatórios também vão encontrar, que a gente atualiza aqui a evolução, né? Tanto do IPCA quanto do IGPM, que são os principais indexadores, né, dos ativos da carteira do fundo. Na sequência, um gráfico, né, mês a mês, né, nos últimos 12 meses, contando uma historinha aí a respeito de como foi essa composição do rendimento, né, se é correção monetária, juros, né, outros. A gente tem aqui, nesse mês de janeiro, um 0,01 centavo a mais, depois eu entro em mais detalhes mais adiante, mas isso aqui foi um pagamento de uma multa, né, de um ativo que do CRI, né, Vila XP, também, que aí a gente conseguiu distribuir, reverter isso em ganho para o cotista, né? Agora a gente entra numa parte do relatório aqui, que é a composição da carteira, né? Então ele está ordenado aí por peso, né? Quanto maior a participação na carteira, mais cedo você encontra o ativo, né? Ou seja, o maior peso aí os Sendas, depois vem o WAM, direcional, Redditor, circuito de compras, né? E tem ali informações também bastante interessantes no indexador, as taxas, né? Que cada um desses ativos, né, são remunerados. E na última coluna, já tem alguns meses que nós incluímos essa sinalização de um status, né, de como está o CRI, né, na carteira. Então, a gente tem três classificações aqui. Quando está esse tiquezinho verdinho, ele está rodando, né, de acordo como deveria. Quando a gente tem um xizinho aí, que é o claro WAM, é um CRI que ele está inadimplente. Mais à frente eu também vou detalhar essa inadimplência. E quando tem um sinalzinho de interrogação, é que porventura ele teve algum waiver na, 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 concedido pelos cotistas, né? Bom, então a gente tem aqui com esses ativos em inadimplência, o CRI-WAM, o circuito de compras, descendo, né, a carteira, a tabela, a gente vê aqui o GVI, o CRI-GVI também, o CRI-Croton, né, que ele tem uma percentual aqui de 0,97 na carteira, o CRI-Scanix também, que está em inadimplente, processo de execução. Vamos conversar um pouco a respeito deles também. E aqui é mais do mesmo, né? São o CRI-GPI e o Scanix, é porque foram integralizados em momentos distintos, então eles entraram aí com um outro momento, né, na carteira. Bom, a gente tem também algumas percentual aqui de alguns fundos, né, negociados em bolsa. Os fundos ainda que têm seus desafios, né? A gente está buscando um melhor momento para acompanhando e buscando o melhor momento para tentar sair da melhor maneira possível, né? Mas a gente tem aí um valor de custo bem mais elevado que estão sendo negociados atualmente, né? Isso resultaria numa redução do dividendo. Então a gente está ponderando muito essa saída desses ativos, né? Como nós já sinalizamos no passado, a nossa ideia é sair, zerar fundos de investimento imobiliário e ficar apenas com a CRIs na carteira do fundo. Mais à frente, se na sequência aqui, a gente tem informações adicionais dos cotistas, né? A composição de carteira, como a carteira está distribuída aí nos ativos, em CRI, fundos imobiliários e fundo de investimento que é aqui de liquidez, composição da carteira, como é que ele está distribuído, né, em relação aos benchmark, aos indexadores, né? A gente percebe aqui uma concentração no IPCA, né? Também a gente vê que por setores, logístico, de propriedade, corporativo, que é a grande maioria da carteira, uma predileção aqui pelo fundo, uma preferência do fundo pelas cotas sêniores, né? A gente tem uma baixa participação, baixíssima participação de cotas subordinadas na carteira. Como está distribuído esses ativos, né? A distribuição geográfica de onde são os empreendimentos por região, indexadores aqui com suas respectivas duration, uma continha de LTV. Então, são informações que eu acho que
contribui muito para os cotistas estarem acompanhando e tendo informações, né, importantes sobre o fundo de investimento. E agora, finalmente, a gente entra aqui no comentário de janeiro, onde a gente expõe um pouco mais o que está acontecendo para o fundo, o que aconteceu, né, no passado recente, aí, no mês de janeiro. Aí a gente entra falando um pouquinho, né, a respeito do caixa, né? O fundo encerrou janeiro com 43 milhões em caixa, 7,18 do patrimônio. Quase 5 milhões desse caixa foi direcionado para a distribuição de rendimentos do fundo. Esses rendimentos, como eu já comentei, ele correspondeu a 0,79 por cota, com um dividend yield de 1,05. E essa distribuição ela teve correção monetária no peso de 30% e juros no peso de 70%. Né? No mês também nós tivemos a liquidação do CRI, o Colmeia, como já previsto, né, em termo no TS da operação, nada fora do normal, tudo dentro do planejado. O valor desse ativo, que foi em torno de 400 e menos de 500 mil reais, ele também compôs o caixa, né, e a gente está direcionando esse caixa para a aquisição de um novo CRI, né, como eu falei, o foco do fundo atualmente é compra dos certificados recebíveis imobiliários, que tem baixo risco, né, uma relação de risco-retorno mais conservadora, né, aproveitando essas taxas um pouco melhores, mais abertas, mas com muita garantia, com muita solidez, né? Então, nós estamos aí olhando um prazo final de análise desse CRI, que é um CRI corporativo, que é um contrato com lastro de aluguel atípico, né, uma remuneração aí de PCA mais 6,68, um pouco abaixo do que a média, né, de remuneração dos ativos atrelados ao IPCA, mas, como eu falei, nós estamos olhando aqui um ativo de assim, mais qualidade, que conta aí com contrato atípico, alienação fiduciária do imóvel, né, já paga juros e amortiza, né, no início da operação. O devedor também é um devedor que a gente acha que tem um risco relativamente muito baixo, né? Então, a expectativa é alocar em torno de 20 milhões, talvez um pouco menos, né? E reduzindo consideravelmente o percentual que a gente tem em caixa no fundo. Agora a gente entra também numa situação onde fomos informados aí pela XP, né? Pela devedora do CRI, que ela desistiu de construir, né, o CRI Vila XP, né, e esses recursos foram direcionados para outras atividades lá da empresa. Né? Então, isso aconteceu numa assembleia de cotistas no dia 15 do 1, né, que foi deliberado, né, uma utilização diferente do que a emissão do CRI tinha inicialmente proposto, né? Onde seria construído o imóvel, e agora passa a financiar as despesas do Grupo XP com aluguéis de imóveis, né? Das empresas do conglomerado. O CRI, né, continua aí como lastro uma debênture do XP, deixa de contar com a alienação fiduciária do imóvel, que ele não vai ser mais construído, e em contrapartida, né, a companhia ela fez um pagamento de uma multa sobre o saldo devedor da operação correspondente a 0,5%. Então, dia 23 do 1, nós recebemos esse valor correspondente ao prêmio dessa operação, né, mudando o uso do dinheiro, e isso aí corroborou para que ele ganhe, como eu falei inicialmente, 1 centavo a mais na distribuição de rendimentos. No dia 20 do 2 também foi realizada uma assembleia do CRI-GVI. Esse CRI-GVI era um CRI que nós já havíamos concedido, nós investidores, né? Já havíamos concedido um waiver
né, de amortização e juros. Esse CRI deveria retornar, né, aos pagamentos agora em novembro e dezembro. Voltou, né, em dezembro, mas ele já teve dificuldade em honrar seus compromissos e voltou a ficar inadimplente, né? Então, houve, né, uma convocação de uma assembleia, né, onde a companhia pediu que os termos da dívida fossem renegociados para dar mais fôlego para o caixa. Nós entendemos que talvez o formato deve ser outro, tá? A gente não concordou com o pleito da companhia nos termos que foram apresentados, mas, apesar do nosso voto contrário, a Assembleia de Crisistas, né, aprovou, né, os itens propostos pela companhia, que são carência do pagamento de amortização, né, com waiver até dezembro de 2024, a postergação do vencimento do CRI de 2028 para 2030 e a alteração na taxa efetiva dos juros, né, na remuneração, que passa a ser de 7%. Né? Então, a gente espera que, apesar da gente não concordar com esses termos, gostaríamos de ter tido uma negociação melhor, mas que o CRI, a partir de agora, ele passe a ser, ficar adimplente, né, com todas as suas obrigações, sem essa recorrência, né, de solicitando waiver a todo momento. Né? Então, assim, a gente sabe que o momento é delicado para o setor como um todo, né? Mas acreditamos que de agora para frente, com essa redução de taxa, com o que foi aprovado, e que atendendo os pedidos da companhia, ela consiga aí honrar com esses compromissos acordados na Assembleia. No dia 22/2 também foi aprovado uma alteração do vencimento do CRI Eco Resort, né, que passou a ser de 2029 para 2031. O Eco Resort também houve algumas questões relacionadas a vencimento antecipado, né, mas a Assembleia lá de cotistas, de crisistas, decidiu por não decretar o vencimento antecipado e a operação ela está adimplente, mas houve essa postergação de prazo, um alongamento do prazo do CRI. No caso do circuito de compras e do WAM, né, que é o CRI também na carteira, eles têm a assembleia agendada para o dia 1/3, né, e são dois CRIs que estão inadimplentes. Né, o circuito das compras, ele estava aí com 100% de waiver na amortização e 50% dos juros. A proposta que foi colocada é que, para voltar com esse CRI, é que ele pagaria 60% de juros a partir desse ano e manteria a waiver da amortização. Então, a gente vai deliberar ainda, né, sobre esse assunto, mas existem algumas questões que a gente também vê com ressalvas. Né? Então, a gente está buscando discutir esses assuntos e no próximo relatório a gente deve talvez mencionar algo que foi decidido a respeito desse assunto, né? Tanto do circuito de compras quanto do WAM, que está pedindo também a continuidade do waiver, tanto de juros quanto de amortização. Né? Então, sobre o circuito de compras, ele melhora um pouco o pagamento em relação ao que era até então, né, que ele pagava 50% dos juros, passa a pagar um pouco mais, 60% dos juros, mantém o waiver da amortização, mas realmente ainda aquém das nossas expectativas, que era que o ativo voltasse a pagar, né, integralmente as suas obrigações, como foi dado no primeiro waiver. Mas o cenário ainda, né,
desafiador, né, para a operação, mas a gente espera que ele honre os compromissos, né, assumidos com da proposta, né, que fez para os crisistas, né, que vai ser discutida ainda em assembleia. Bom, sobre o tricróton, a gente também tem uma atualização para fazer, que foi aprovado na Assembleia no dia 8/2, né, foi divulgado um fato relevante informando que foi protocolado um requerimento de arbitragem contra a Anhanguera, né? Ou seja, a Anhanguera havia feito uma arbitragem contra a devedora do CRI e agora, né, a securitizadora, representando os titulares do CRI, ingressou a pedido de arbitragem também para discutir essas questões. E a gente acredita que não faz sentido a empresa adotar essa postura, mas está recorrendo lá a quem de direito para discutir esse assunto, que era um tribunal arbitral, né? Mas, apesar da gente concordar sim, discordar inteiramente da postura da empresa, né? E a gente acha que há assim, uma possibilidade pequena dela lograr êxito, mas essa possibilidade existe, né? Ainda vai ser julgado, mas essa tese nos parece muito frágil, né? Então, por isso que a gente acredita, né, bastante no êxito, numa situação, numa decisão favorável, né, para os crisistas. E aí a gente fala um pouquinho sobre o mercado, né, que o IPCA fechou levemente acima, a inflação nesses últimos, eles têm mostrado um pouquinho, né, de dificuldade de continuar aquela trajetória mais benigna, né? Não só aqui no Brasil, mas também em outros lugares, principalmente nos Estados Unidos também. Às vezes é um processo, né, de desinflação, não necessariamente um processo linear, né? Isso acontece efetivamente e, isso acaba repercutindo, né, nos rendimentos, né, do fundo, né? Porque a correção monetária, como eu falei, do IPCA, nós temos o maior peso nele, né? E para finalizar, a gente sempre convida aqui os nossos cotistas a se cadastrarem no mailing list do fundo e, tendo dúvidas, o canal, né, também disponível para esclarecer todas essas dúvidas é gestão.dpvm@banesp.com.br. Na página seguinte, a gente faz aqui um resumo, né, dos CRIs que estão ou com waiver, ou inadimplente, ou em negociação, e a gente coloca aqui também uma atualização, né, mensal para que assim, seja o mais claro possível, né? O CRI Circuito de Compras, como eu falei, ele está numa situação de inadimplente, foi convocado uma assembleia para 1/3 agora para a gente discutir esse assunto, né? E o que está pedindo é um waiver, né? Que deve também para até dezembro de 2020 de amortização e o pagamento de juros de 60%, né? O CRI-GVI também está na situação de inadimplente, né, que é peso aí de 1,47% na carteira. Como a gente comentou, né, foi deliberado em assembleia a renegociação do ativo e a concessão do waiver, né, para o pagamento da amortização aí da amortização, mas não dos juros, né? E os juros agora passa a ser um juro menor, né, do que o inicialmente acordado para a operação. O CRI-Croton também, a gente está aqui com uma situação de inadimplente, que é como eu comentei, a gente está no processo aí de arbitragem contra a Anhanguera, né, contra a devedora, para que tenhamos nossos direitos, né, preservados. O CRI Scanix é um CRI que foi renegociado, ficou inadimplente, foi renegociado, o devedor voltou a descumprir algumas cláusulas dessa negociação e nós então voltamos com um processo de judicialização
e está em curso, né? E aí a gente depende de prazos de justiça, para que a gente consiga fazer valer os nossos direitos, né? Mas estamos acompanhando, né, tempestivamente e tendo maiores informações, com certeza a gente vai atualizar aqui no relatório. E o CRI-WAM, né, o CRI que tem, ficou inadimplente, né, era para voltar aos pagamentos agora em janeiro, mas não, isso não aconteceu. Há uma solicitação também de 2024, mantém o waiver foi dado no ano passado. Isso vai ser discutido na Assembleia convocada para o dia 1º, né, de março, agora. E aqui um pouco sobre a negociação do ativo, ele melhorou um pouco a cotação, está ainda aquém do que a gente gostaria que tivesse. Acho que o ativo sente ainda algum reflexo dessa carteira, dessa carteira, de alguns ativos da carteira que estão apresentando esse momento de inadimplência, mas como eu comentei, a gente tem aqui um total de 12,72 de ativos nessa situação, né? E a grande maioria dos ativos tem assim, uma excelente qualidade. A gente está buscando agregar ainda mais qualidade para esses ativos com a compra de CRIs que tenham maior segurança e que a gente tenha também uma boa relação risco por retorno, né? Uma boa taxa em CRIs mais seguro. Então, é só olhar os CRIs que foram adquiridos recentemente que vai entender um pouco esse perfil da carteira que a gente está buscando, principalmente nesse momento onde ainda existe algumas incertezas, ainda o mercado passa por alguns momentos de estresse, de taxas de juros ainda num patamar contracionista, né? Apesar de já ter iniciado a flexibilização monetária, né? O Banco Central iniciou o processo, mas é um processo, né? Isso ainda precisa, a inflação precisa convergir mais para que o Banco Central tenha maior convicção de que ele pode continuar reduzindo a taxa de juros sem que isso reverta esse processo de desinflação. Então, a gente está ainda no momento de intermediário aí, né, em redução, né, e melhora, talvez, da atividade econômica. Acho que ainda não chegou esse momento de uma melhora mais expressiva, mas isso é uma questão de tempo e a gente entende que o fundo está bem descontado e que, para quem tem um horizonte aí de médio e longo prazo, seria uma oportunidade de aquisição dessas cotas. Bom, pessoal, sobre o relatório é isso. E eu gostaria de abrir aqui para perguntas, né? Acho que você foi bem claro aí, não tem nenhuma pergunta, não.